Aninha e Matheus, boa tarde. Vamos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, a gente começa a estudar um outro campo da gramática, chamado de morfologia, tá? A morfologia, vou começar definindo, né? Para os estudos linguísticos, ela é o estudo da forma das palavras. Então, a morfologia, a princípio, nessa primeira aula, vai nos mostrar a estrutura e a formação das palavras. E depois, nas aulas posteriores, nas quais continuaremos o estudo da morfologia, a gente vai observar que, com base nas características das palavras, elas poderão ser alocadas em classes, né? Essas classes mostram que há palavras que possuem algumas semelhanças, os substantivos, por exemplo, né? Que possuem em sua forma um radical, uma vogal temática, desinências de gênero, desinência de número. Então, por essa formação, por essa estrutura, essas palavras substantivos são colocadas nessa classe, a classe dos nomes, tudo bem? E assim por diante, com o verbo, por exemplo, né? A gente observa na estrutura do verbo que nós temos um radical, mais uma vogal temática que indica a conjugação do verbo, mais desinências de tempo, modo, número e pessoa, que já são características diferentes das características dos nomes, dos substantivos. Por isso que a gramática resolveu colocar essas palavras em outra classe, a classe dos verbos, porque elas têm características diferentes. E nesse primeiro momento, com a aula de hoje, nós introduzimos aí o estudo da estrutura e formação das palavras, começando aí a ver como funciona a morfologia, tá legal? Para isso, estamos no capítulo 6 do livro de vocês. Eu começo na página 311 com a estrutura das palavras, tá? O livro de vocês diz que as palavras, elas são estruturadas em morfemas, ok? O morfema é a unidade mínima portadora de sentido de uma palavra. Ou seja, morfema é cada partezinha da palavra que me indica um significado, tá? E cada palavra tem um morfema lexical, o qual nós vamos chamar de radical, tá legal? É a raiz da palavra que contém aí o seu significado básico. E é através dessa raiz que nós podemos formar outras palavras derivadas, tá legal? Então, o morfema lexical vai indicar aí o significado básico da palavra e possibilitar a formação de outras palavras, as quais nós chamamos derivadas, tá? Esse morfema lexical é o mesmo que radical. Além do morfema lexical, as palavras possuem morfemas gramaticais. Esses sim me trazem noções dadas pela gramática, como, por exemplo, o tema de uma palavra, o gênero, o número, nos verbos, o tempo, o modo, o número e a pessoa, tá legal? Além dos afixos, que são partes estruturantes, são morfemas que me indicam aí a derivação de algumas palavras, tá legal? Então, cada palavra possui morfemas, certo? Um morfema lexical, um radical, e outros morfemas gramaticais, que podem ser a vogal temática, as desinências ou os afixos. E é isso que veremos aqui agora, né? Vocês estão vendo aí na imagem de vocês que, em relação aos morfemas gramaticais, nós podemos ter a vogal temática, são elementos que se unem ao radical para formar o tema de uma palavra, certo? Por exemplo, a palavra casa, quando eu coloco o A no final, esse A me indica a vogal temática, uma vez que cas é o nosso radical, tá legal? Posso ter aí desinências, são desinências
de gênero e de número para os nomes, os substantivos, né? Ou desinência de modo, tempo, número e pessoa para os verbos. Podemos ter como morfema gramatical também os afixos. Os afixos são os prefixos e os sufixos, certo? São morfemas que podem ser colocados antes do radical, nós chamamos prefixos, ou depois do radical, nós chamaremos sufixos. E esses afixos, eles dão origem a uma palavra derivada, ok? E, para finalizar, temos aí as consoantes ou vogais de ligação. Elas servem, né, geralmente para unir o radical ao afixo, possibilitando aí uma melhor sonoridade à palavra derivada, ok? Para entender direitinho esses conceitos, observem comigo esses grupos de palavras, tá? Temos aí, no primeiro grupo, casa, casas e casebre. Nós observamos que em casa, né? Essa primeira parte, cas, que é repetida ali, ó, em casas e casebre, tá vendo? Essa primeira parte destacada, ela é o radical, ou seja, o nosso morfema lexical, aquele que contém o conceito básico da palavra e através do qual nós podemos formar outras palavras derivadas, tá legal? Em casas, nós vamos observar que temos aqui destacado o A e o S, tudo bem? Vamos observar que esse A me indica vogal temática e o S indica desinência de número, plural, tudo bem? Aqui, olha, em casa, nós também temos uma desinência de número, que é a ausência do S, uma vez que a ausência indica o número singular, ok? Quando falamos de número na língua portuguesa, estamos falando apenas de singular ou plural. Então, o S marcou aqui o nosso plural, enquanto a ausência marcou o singular, tá legal? E em casebre, nós vamos ver que essa parte destacada, esse ebre, esse morfema é indicador de que nós temos aqui um afixo, afixo do tipo sufixo, porque ele foi acrescentado depois do radical da palavra, tá legal? Em garoto, garota e garotada, nós temos aqui, olha, garote, né? Que vai se repetir nas três palavras. Como nós observamos que há a repetição dessa forma, garote, até o T, nós vamos chamar essa parte de radical. É o nosso morfema lexical, que contém o significado básico da palavra e dá formação a outras palavras derivadas, tudo bem? Aqui em garoto, nós temos o destacado. Nós vamos observar na comparação entre garoto e garota que esse o indica o quê, gente? Desinência de gênero. Esse o é indicativo de que nós temos uma palavra do gênero masculino. Enquanto em garota, esse a também é desinência de gênero. É indicativo de que nós temos uma palavra do gênero feminino, tá? E aí vocês me perguntam, mas Joyce, o A de casas é vogal temática. Por que o A de garota é desinência de gênero? Porque eu vejo que em casas o A indica tema da palavra. Nós não temos uma palavra que seja masculino de casa, tudo bem? Quando eu falo caso, caso não é o masculino de casa, é uma outra palavra, tudo bem? Caso, uma outra palavra, um relacionamento, não tem nada a ver com casa, residência, moradia,
ok? Então, eu vou ver que na palavra casa, esse A indica tema da palavra, enquanto em garota, pela comparação com garoto, eu vou ver que esse A indica o gênero feminino, tá legal? E em garotada, nós temos aqui o acréscimo do ada ao radical garote, tudo bem? Eu tenho o acréscimo, então, de um afixo depois do radical da palavra. Esse afixo nós chamaremos, então, de sufixo, tá legal? Veremos agora o grupo respeitar, respeitávamos, desrespeitoso. Bom, observamos que nas 3 palavras, o respeite, né, é o que vai aí ser repetido. Esse respeite, até o T, nós vamos chamar de radical, tudo bem? Enquanto essas partes que estão em destaque nas palavras, nós chamaremos de morfemas gramaticais, e cada um vai ser um morfema distinto, né? Em respeitar, por exemplo, esse A indica vogal temática. E como eu sei que respeitar é um verbo, a vogal temática no verbo indica a conjugação a que o verbo pertence, tá? Todos os verbos com vogal temática A pertencem à primeira conjugação. E os que têm vogal temática E ou O, a segunda conjugação. E os de vogal temática I, a terceira conjugação, tá? Essas vogais indicam a conjugação porque indicam que esses verbos pertencem a um modelo, né? Quando nós formos estudar mais à frente a conjugação verbal, nós vamos ver que há um modelo para cada uma dessas conjugações, para a primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, a vogal A é vogal temática e indica que esse verbo pertence à primeira conjugação. O R final é desinência de infinitivo. Indica aí que o verbo está na sua forma nominal, infinitivo. Em respeitávamos, nós vamos ver que o mos é uma desinência que indica o quê, gente? O número e a pessoa a qual esse verbo se refere. Esse mos indica primeira pessoa do plural, ou seja, indica que quem respeitava era nós, tudo bem? Então, esse mos, é essa partezinha que me traz esse significado, primeira pessoa do plural. Portanto, é uma desinência número pessoal, ok? É claro que nós não temos somente essa desinência em respeitávamos, né? Eu destaquei aqui somente a título de ilustração, mas se eu for pegar o vá também, esse vá é uma outra desinência, que indica o tempo e o modo, tá? Indica aí que nós temos um verbo no tempo, pretérito imperfeito do indicativo, ok? E depois, em desrespeitoso, nós temos acrescentado antes do radical a partícula des, que é um afixo, indicador de negação. Como esse afixo foi colocado antes do radical da palavra, nós o chamaremos de prefixo. E o oso, como foi colocado depois do radical da palavra, nós o chamaremos de sufixo. Na observação dessas palavras, nós vimos aí que cada grupo desse tem partes semelhantes, né? Que é o morfema lexical, são os radicais. Essas partes semelhantes é o que dão origem a palavras cognatas, ou seja, palavras de mesma família, palavras que possuem o mesmo radical. Então, eu posso dizer que casa, casebre, casinha, casarão são palavras
cognatas, tá? Assim como garoto e garotada, assim como respeito, respeitoso, desrespeito, desrespeitoso, são palavras cognatas. Por quê? Possuem um mesmo radical, são de uma mesma família. Visto então essas partes estruturantes, não podemos esquecer que as palavras são estruturadas em morfemas, lexicais, o radical, e gramaticais, que são as vogais temáticas, as desinências e os afixos, certo? Vendo isso, nós passaremos à formação das palavras. Na nossa língua, nós temos dois processos que são muito produtivos na hora de formarmos as palavras, que são a derivação e a composição, tá legal? Estudaremos a princípio a derivação. Vejam comigo aí na página 316 do material de vocês, tá? Derivação é o processo de formação de palavras no qual se juntam ao radical prefixos, elementos que vêm antes do radical, ou sufixos, que são colocados ao final das palavras, ou ambos, dando origem a um novo sentido. Então, nós vamos observar aí que a derivação ela é realizada basicamente pelo acréscimo de afixos ao radical da palavra. Então, eu tenho uma única palavra que nós poderíamos chamar de primitiva, né? É a palavra primeira que dá origem a outras, conforme a gente pode observar aí com cortar, né? De cortar, eu tenho recortar, cortador, recortando, o cortar, o corte, ok? Que são palavras derivadas. Então, na derivação, eu observo que eu tenho uma única palavra primitiva com um único radical, e nesse radical podem ser acrescentados prefixo ou sufixo, ou as duas coisas, certo? Esse conceito é bem mais ilustrado nesse quadro da página 316, que nos apresentam os tipos de derivação existentes na nossa língua, tá? Temos aí, então, derivação prefixal, que vai ocorrer quando temos um acréscimo de prefixo ao radical da palavra, certo? Como acontece, por exemplo, em anarquia, em que o prefixo an foi acrescentado ao radical, foi acrescentado antes do radical, ou ultrapassar, em que o prefixo ultra foi acrescentado antes do radical. Na derivação sufixal, nós vamos ver que agora é acrescentado um sufixo ao radical da palavra, tá legal? O sufixo, como nós já sabemos, vem depois do radical. Então, isso acontece, por exemplo, com tolice, em que o sufixo ice é acrescentado ao radical de tolo, ok? Simbolista, o sufixo ista é acrescentado ao radical de símbolo, e assim por diante. Temos a derivação, eu coloquei aí embaixo, não está no livro de vocês, portanto acrescentem. Coloquei aí embaixo a derivação prefixal e sufixal. Quando que ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer quando nós vemos que há simultaneamente o acréscimo de prefixo e sufixo ao radical da palavra, tá? Então, a palavra vai receber os dois afixos, um antes do radical e outro depois. Só que nós vamos observar que caso retiremos um prefixo ou retiremos o sufixo, ainda assim temos uma palavra corrente na língua, como, por exemplo, acontece com infielmente. Infielmente, a gente sabe que vem de fiel, tá legal? Fiel é o nosso radical. Esse radical, ele recebeu um prefixo in e um sufixo mente. Só que eu percebo que se eu tirar o prefixo, eu ainda tenho uma palavra corrente, fielmente. Se eu tirar o sufixo e deixar o prefixo,
eu continuo tendo uma palavra corrente, infiel, tudo bem? Então, a derivação prefixal e sufixal, ela vai ocorrer da seguinte maneira, quando nós temos o acréscimo, tanto do prefixo quanto do sufixo. Mas eu observo que tirando um ou tirando o outro, ainda assim há uma palavra corrente na língua. O mesmo acontece com anormalidade, deslealdade, né? Em deslealdade, eu tenho o radical leal e eu acrescentei o des, prefixo, e o dade, sufixo, certo? Se eu tiro o prefixo, eu tenho lealdade. É uma palavra corrente na nossa língua. E se eu tiro o sufixo e deixo o prefixo, eu tenho desleal, que também é uma palavra corrente na língua. O mesmo vai acontecer com a normalidade. Vamos agora à derivação parassintética, que ela se parece com a derivação prefixal e sufixal, mas tem um pequeno pormenor. Na derivação parassintética, nós também temos o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente, ao radical da palavra. Só que eu observo que nós não temos como fazer o desmembramento, como fizemos no processo de derivação prefixal e sufixal, tá? Se a gente retirar o prefixo ou o sufixo, vamos ter uma palavra que não é corrente na nossa língua. Como acontece aí com amanhecer. Amanhecer vem de manhã, ok? Manhã é a nossa palavra primitiva. Eu posso pegar aí até o H, é o nosso radical, né? Eu observo que em manhã nós acrescentamos o prefixo a e o sufixo ecer, certo? Mas se eu tirar o prefixo, manhecer é uma palavra que não existe na nossa língua. Se eu tiro o sufixo, amanhã, assim escrito junto, né? É uma palavra que não existe na nossa língua. Então, na derivação parassintética, não há a possibilidade de desmembramento do prefixo ou do sufixo. O mesmo acontece em ensurdecer, vem de surdo, né? Nós acrescentamos a esse radical de surdo, nós acrescentamos o prefixo em e o sufixo ecer. Se eu tiro o sufixo, em surdo não existe, né? E se eu tiro o prefixo e deixo o sufixo, surdecer também não existe. Então, temos aí o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, mas eles não podem ser desmembrados. Lembrando que na derivação prefixal e sufixal, esse desmembramento é possível e ainda assim continuamos a ter uma palavra corrente na língua. A próxima derivação é regressiva. Fiquemos atentos aí que tanto na derivação regressiva quanto na derivação imprópria, o ato de derivar uma palavra não depende agora do acréscimo de afixos, mas depende aí de uma formação, né, de uma palavra vinda de outra, tá? Ainda temos um radical apenas. Na derivação regressiva, eu observo que há uma regressão, uma redução da palavra. Geralmente, essa derivação regressiva ela é deverbal. Por quê? De um verbo eu formo um substantivo, como por exemplo em pescar, que eu formo pesca, ok? Então, de abalo, eu posso formar abalo de abalar, censura de censurar, tudo bem? Saque de sacar. Então, eu vou observar aí que há uma regressão, ok? Ocorre, como diz o livro de vocês, a redução de uma palavra com a retirada de um suposto afixo. Na derivação imprópria, esse tipo de derivação também não vai receber aí afixos, ela vai ser observada apenas dentro de um contexto, tá legal? Eu só tenho como observar a derivação imprópria quando ela está contextualizada. Nós vamos observar que há uma palavra derivada porque a palavra ela mudou de classe gramatical.
tá? É o que acontece, por exemplo, com a palavra porquê, que está aí no livro de vocês, né? Geralmente o porquê é uma conjunção, mas no caso aí, no contexto, eu não sei o porquê de tanta felicidade, essa palavra virou um substantivo. Por quê? Porque está diante de um artigo definido, diante do o, né? Qualquer palavra diante de artigo, ela vira um substantivo. Eu posso pensar, por exemplo, na palavra bem. A gente sabe que bem é um advérbio, né? Mas se eu digo que o maior bem da nossa vida é a felicidade, então o maior bem, esse bem, passou a ser um substantivo, porque é a coisa da qual estou falando. Tudo bem? Então aí eu tenho uma derivação imprópria, que eu só consigo observar dentro do contexto. Não podemos esquecer disso. Vista a derivação, vejamos agora um outro processo muito corrente, né? Como eu falei no início, temos dois processos correntes na nossa língua: a derivação e a composição. Na derivação, nós vimos que formamos uma palavra derivada a partir de uma única palavra primitiva, de um único radical. Na composição, não. A gente vai observar que a união de dois ou mais radicais para formar uma outra palavra. Então, eu vou observar que na composição, como diz aí a página 318 do material de vocês, a composição é um processo de formação de palavras em que se juntam dois ou mais radicais, formando uma única palavra, tá? Então, eu tenho que ter mais de uma palavra, ok? Mais de um radical. A composição, ela pode ser feita de duas formas: por justaposição ou por aglutinação, tá? A composição por justaposição, ela ocorre quando a junção de duas ou mais palavras se dá conservando a integridade de cada uma das palavras, ou seja, nenhuma das palavras perde nenhum fonema, nenhuma letra, como acontece, por exemplo, em beija-flor, em que nós unimos o verbo beija mais o substantivo flor, tá? Observem que nenhuma das duas palavras perderam nada. O mesmo acontece também com a palavra passa-tempo, em que nós unimos aí a palavra passa mais a palavra tempo, e nenhuma das duas perderam nada. Então, nós observamos aí que temos uma composição por justaposição, pois as palavras só foram colocadas uma ao lado da outra, né? Apenas justapostas, sem perder nada de sua integridade. Na composição por aglutinação, nós vamos ver que aglutinar é misturar, ok? Então, nessa mistura, as palavras elas sempre perdem algo de sua essência. Como diz aí, né, o livro, quando os elementos formadores da palavra perdem sua integridade silábica, subordinando-se a um único acento tônico. Nessas palavras, a ideia de composição é pouco visível, como ocorre, por exemplo, em embora, que nós sabemos que vem das palavras em, mais boa, mais hora, certo? E na junção dessas palavras, elas se misturam, elas se aglutinam, formando o embora e perdendo, né, um pouco da sua integridade, ok? Em aguardente, nós temos a junção de água mais ardente. Nós observamos que nessa junção nós perdemos aí pelo menos um A, não é isso? Então, temos aí uma mistura, uma aglutinação. Lobisomem vem de lobo mais homem, né? Temos também uma mistura. Então, composição por aglutinação, ok? Bom, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido esclarecido os conceitos para vocês, tenham ficado bem claros. E ainda nesse tempo de aula,
nós vamos continuar esse estudo sobre estrutura e formação de palavras, fazendo as atividades das páginas 310, 313 a 319, tá legal? Então agora eu conto com vocês, é só realizar as atividades, a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!